26 de julho de 2020, culto vespertino. Queremos estar aqui observando essa palavra que nos coloca nos trilhos, né? Num caminho que não é tortuoso. Pode ter altos e baixos, mas o Senhor é conosco. Então, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. 2 Timóteo 3, 10 a 17. E a palavra diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Oramos a Ti, ó Pai, neste momento, clamando por nossas vidas, para que o viver que nos dás em Cristo seja o viver que de fato pregue o Evangelho, por palavra ou por testemunho. E nas diferentes vivências que nos dás, àqueles que são salvos em tenra idade, crianças, jovens, adolescentes, a outros que são salvos já numa idade avançada, mas não importa, o fato é que uma vez salvos, nós podemos contigo, dia a dia, seja pela palavra que lemos, estudamos, meditamos, seja pelas orações que a Ti elevamos, no nome de Jesus, e também pelas vivências desta vida, a comunhão que temos em Ti, nós podemos sim olhar para essa temática. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. O que significa nunca desistir, jamais desanimar, sempre estarmos firmados em Ti, no nome de Jesus. Amém. Quando conversamos com diferentes pessoas, encontramos ou nos deparamos com aqueles que dizem: para crer na Bíblia, eu preciso desprezar a ciência ou o conhecimento. Mas isso é um equívoco. Por que razão isso é um equívoco? Porque crer na Bíblia é crer na verdade. Se a ciência traz verdades que não
são descomprovadas, ou seja, elas têm uma comprovação, nós a aceitamos. Se por outro lado é apenas uma especulação, ou alguém que publica algo que não tem fundamento, seja ele teórico, seja ele de prática efetiva, o tempo acaba mostrando se é verdade ou se é mentira. Na história da humanidade, nós podemos buscar os mais diferentes nomes em diferentes ciências ou diferentes conhecimentos de pessoas que viveram tranquilamente com a verdade do conhecimento humano e com a verdade de Deus. Na área da astronomia, Johann Kepler. Na área do método científico, Francis Bacon, o pai do método científico. Matemática e filosofia, um estudioso da hidrodinâmica, Blaise Pascal. A lei da gravidade, Isaac Newton. Mal de Parkinson, descoberto por um médico cristão chamado James Parkinson. O homem que inventou o código Morse, Samuel Morse, também era cristão. O inventor do motor elétrico, Joseph Henry. E um médico que descobriu o uso do clorofórmio como um anestésico, James Simpson. E aí então nós paramos para nos questionar. Por que a Bíblia, a palavra de Deus, é importante? Porque a Bíblia é a verdade. Lá no Evangelho de João 17:17, a oração de Jesus pelos seus discípulos, tanto aqueles da igreja primitiva, quanto de toda a história, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17, na nossa leitura foi do 10 ao 17, mas do 14 ao 17, a palavra traz para nós uma palavra que traz o que nós chamamos de conclusão. E é uma conclusão que aborda acontecimentos dos últimos tempos. E pensando nesses tempos é então que há um apelo para Timóteo. E o mesmo apelo que foi feito a Timóteo é o apelo feito hoje para cada um de nós, para cada seguidor de Cristo. No contexto, o desafio da palavra era que Timóteo deveria se manter leal a todo o ensino que ele recebeu. Tinha uma origem judaica e grega, mas o texto nos lembra que desde pequeno ele tinha sido educado, ensinado, por sua mãe, por sua avó. E aqui então nós temos que, se para uma criança os pais ou responsáveis têm sempre um norte, uma orientação, nesse caso aqui é uma orientação através das Escrituras. Como é importante nós nos apercebermos disso. Deus não coloca de lado a humanidade. Se olharmos para o mundo de hoje, há tantas universidades, tantas faculdades que ministram conhecimento nas mais diversas áreas.
Mas nós temos aqui a palavra, até foi lançado um livro há algum tempo, fazendo toda uma construção de olharmos para a Bíblia como uma universidade, porque ela tem ensinamentos maravilhosos sobre as mais diferentes áreas. A Bíblia fala de geografia, fala do emocional do ser humano, fala de botânica, fala de direito. Tanto é que há universidades que usam textos da palavra, como o livro de Romanos, para ensinar essa matéria. Olha lá na sua Bíblia em Mateus 5,18. Mateus 5,18, a palavra diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o que a palavra do Senhor está ministrando aqui é que a ciência, ela pode ter mudanças de conceitos, sejam mudanças radicais, sejam mudanças complementares, mas a palavra de Deus não muda. Então, em 2 Timóteo, que nós lemos, a palavra de Deus procura nos mostrar que nós carecemos de estar firmados na palavra de Deus. O versículo 14, de alguma forma, tem um contraste com o 13. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, não basta crer na verdade. O que o texto está nos desafiando aqui é que, como seguidores de Cristo, nós precisamos permanecer na verdade. E para isso, então, o primeiro tópico aqui, para esse tema, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, é preciso crer na verdade com perseverança. Se fizermos uma leitura na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, buscando exemplos de perseverança, sempre encontraremos ensinamentos maravilhosos. Vamos citar alguns aqui. Moisés precisou ser perseverante para cumprir os propósitos de Deus, tanto na sua vida pessoal e familiar, quanto na vida da nação de Israel. Num primeiro passo a passo da caminhada de Moisés dialogando com Deus, lá em Êxodo capítulo 6, versículo 12, diz: Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E aí ele acrescentou um outro detalhe pessoal: e não sei falar bem. Deus dá uma resposta para esse último tópico que Moisés expôs para Deus. Eu não sei falar. A Bíblia não entra em detalhes, mas pelo contexto do original dá uma ideia de alguma dificuldade que não era fácil. Alguns falam em gagueira, mas não necessariamente. Então, em Êxodo 6,30, Deus dá uma resposta para Moisés, para que ele prossiga na sua perseverança, no seu propósito. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar, como, pois, me ouvirá Faraó? Mas Deus deu a solução para ele. Ele teria toda a instrução da parte de Deus e quem iria falar era o seu irmão Araão.
Como é que nós podemos aplicar para nós aqui? O que temos nós respondido ao Senhor pelas verdades que Ele nos ensina? Como é que nós temos buscado cumprir, seja na família, no trabalho, na própria igreja? O trabalho na igreja do Senhor é desafiador, sim, não só quanto ao evangelismo, mas também quanto a cuidados da própria igreja e instituição. Então, se a perseverança para vencer desafios, limitações, a gente batalha, olhando a Bíblia nós encontramos uma temática que foi tratada na terça-feira, na live das 19h30, a irmã Adriana pensou, identificou ali ensinamentos no livro de Esther, capítulo 4. E rapidamente aqui nós podemos notar que quando Deus precisou cumprir o seu propósito, a sua vontade na nação de Israel, Ele trabalhou com Esther, com Mordecai e outros, exatamente para que o remanescente de Israel prosseguisse. E eles iriam prosseguir na força do Senhor. Em Esther 4:10, há todo um diálogo entre Esther e uma pessoa chamada Ataque. Então ela tinha que dar ordens. E é por isso que esse versículo de Esther 4:10 diz: a ordenança de Esther para Mordecai. Verso 12, alguém foi lá e cumpriu a orientação de Esther. Verso 13, Mordecai desafiando a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Então nós notamos aqui que para esses obstáculos que se levantaram contra a vida do povo de Israel, envolvendo Esther, Mordecai, pessoas que se levantaram contra o objetivo da nação de Israel, eles se mantiveram firmes, perseverantes, tanto Esther, o seu tio, contra os inimigos. Temos inimigos no viver em Cristo. Às vezes o inimigo somos nós mesmos, outras vezes o inimigo vem de fora. E aí nos perguntaríamos: como nos mantemos com firmeza perante a verdade que é Jesus? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 2, verso 1 e 2 Pedro 3,17. Em Hebreus 2,1 diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então aqui o desafio é: de tudo que nós aprendemos na palavra, é necessário que nos mantenhamos fiéis, firmes nessas verdades, e não nos desviemos. Em 2 Pedro 3,17 há um clamor da palavra para todos seguidor e seguidora de Cristo: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Tomem cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro,
desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Uma grande liderança, eu não vou citar o nome, mas por esses dias, uma liderança evangélica, pura e simplesmente, disse que acredita na pessoa humana, mas não acredita no Deus de milagres, no Deus que faz mudanças. Ele crê sim que as pessoas fazem mudanças, mas ele se esquece que quem faz com que as pessoas façam mudanças é Deus. Demos alguns exemplos aqui. Esther, Moisés, eram pessoas que claramente apresentavam as suas desculpas humanas para não seguir adiante. E Deus sempre norteando, sempre orientando, sempre dando sabedoria. Eu e você também precisamos disso. Há um vídeo que eu vi esta semana de uma pesquisa feita na Outra América, dizendo o impacto na vida de uma pessoa, da leitura da palavra, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Qual é a mudança que há num condicional de viver, né, por Deus e para Deus? Qual é a diferença? O que é que muda? Podemos dizer que o que muda é a perseverança na verdade, que é Jesus, na verdade, que é a palavra. Por outro lado, no desafio dado a Timóteo, e hoje é dado a mim e a você, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Há o desafio de crer na verdade com dedicação. Entre tantos exemplos que podemos buscar num baú chamado Bíblia, Palavra de Deus, além do exemplo perfeito que é Jesus, nós observamos diferentes habilidades de servos e servas do Senhor. Um dos exemplos aqui é o rei Davi. Na sua infância, adolescência, juventude, ele cuidava de ovelhas, defendeu ovelhas contra ursos, contra leões. Depois ele precisou defender o povo de Israel contra um filisteu chamado Golias. E para poder retomar a sua vida de relacionamento com Deus, depois de adulterar com Batseba e matar o marido de Batseba, ele derramou o seu coração diante de Deus, chorou diante de Deus, o que significa dizer que ele precisou de abnegação, devoção, um afeto muito grande, uma paixão para servir a Deus. Então, crer na verdade com dedicação, um texto bíblico que pode fortalecer a vida de seguidores e seguidoras de Cristo, diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 13. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. E olha a palavra aqui, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, o que eu quero te desafiar e de alguma forma me desafiar é que se eu tenho o propósito, né, de permanecer naquilo que tenho aprendido, eu preciso crer na verdade com dedicação. E por último, crer na verdade por decisão pessoal. É você e Deus, é você e Cristo e mais ninguém. Porque se olhar para as pessoas, haverá decepções. Crer na verdade por decisão pessoal implica em ter determinação, em ser determinado. 2 Timóteo 1, 8 e 9. 2 Timóteo 1, 8 e 9. Um outro momento de instrução da palavra para Timóteo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que era Paulo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salva e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Refletindo um pouco sobre esse pequeno trecho bíblico que aborda o desafio de estar determinado a servir e seguir a Cristo com a verdade da palavra, nós temos aqui alguns textos bíblicos que trazem para nós verdades maravilhosas. Como é importante crer na verdade por algo que vem lá de dentro do nosso íntimo, algo pessoal. Salmo 27:14, podemos dizer que ali está uma resolução. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. 1 Pedro 3:8, a coletividade também deve estar firme. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, que vemos coragem e intrepidez. Dois textos de Deuteronômio que trazem para nós o exemplo de Moisés e Josué. É Deus falando com eles, e hoje é Deus falando comigo e contigo. Deuteronômio 31:7 e 31:23. Qual é a ordenança de Deus para esses servos? Ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. E no 31:23, Josué, filho de Num, ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Então, no livro de Josué, no capítulo 1, por 3 vezes, a palavra do Senhor diz, verso 6 do capítulo 1, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. De novo, versículo 7, então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Onde quer que eu e você estejamos andando, se nós nos firmarmos na palavra de Deus,
no próprio Deus. Podem se levantar os mais diferentes obstáculos, que humanamente falando, maiores que nós. Mas com Deus, nós somos mais que vencedores. 2 textos bíblicos que revelam o segredo de ser mais que vencedores. 1 Crônicas 22, 13 e 1 Crônicas 28, 20. Em 22, 13 de 1 Crônicas, o condicionante de Deus. Então prosperarás. Agora aqui tem o se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor, ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Então guardar todo o ensinamento do Senhor significa viver, na verdade, esse ensinamento confiantemente. E 1 Crônicas 28, 20, disse Davi a Salomão, seu filho, ele seria o sucessor: sê forte e corajoso e faze a obra, não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então nós podemos aqui concluir para o desafio colocado para a vida de Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E hoje ele fala a mim e a você. Pedro, Maria, Joana, Daniel, Samuel, Nilceia e tantos outros servos e servas do Senhor. À luz do texto de 2 Timóteo 3, a palavra de Deus nos desafia e quer nos levar a crer que todos devemos nos agarrar na verdade de Deus. Não largar. O verso 14, como dissemos no início, é um contraste com 13. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Mas permanecer naquilo que aprendemos não basta dizer que cremos. Sim, pastor, eu creio. Mas quando de fato a vida traz os desafios, a pessoa ali mostra se crê mesmo ou não. E eu quero te dizer aqui nesta manhã, não tenha medo de nada. Confia no Senhor. Não precisa ter medo do Covid-19. Porque se você vive, a Bíblia diz que você vive para o Senhor. Se morre, morre para o Senhor. O mundo não tem essa esperança. Por isso, então, permanecer naquilo que aprendemos nos desafia a crer na verdade com perseverança. Ou seja, sem esmorecer, sem cair. Mas sem cair de qual firmeza? Jesus. Crer na verdade com dedicação. Ao que é que eu e você nos dedicamos nesta vida? A tantas coisas. Damos tudo de nós. Deu seu tudo por Jesus e para Jesus. Por Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Para Jesus, porque Ele é também esperança. Para Jesus, enquanto vivemos aqui. Por Jesus, enquanto vivemos aqui. E prosseguiremos com Jesus quando Ele voltar. Para sempre.
não mais com os altos e baixos, com as imperfeições que nós temos. Então, permanecer naquilo que aprendemos também requer de mim, de você crer na verdade por decisão pessoal. Uma decisão balizada com as verdades do Senhor. E nós nos lembramos aqui, ser forte e corajoso para viver fazendo a obra do Senhor. Não temer, não desanimar, porque o Senhor é Deus. Há tanto a se fazer na família, no trabalho, na vizinhança, e por que não dizer na casa do Senhor. Nós vamos precisar de pessoas dispostas a fazer a obra do Senhor na comunhão que planejamos retomar no primeiro domingo de agosto. Vamos precisar participar, todos, cooperar. Há pessoas que acham que crer na Bíblia é crer em algo semelhante a histórias da carochinha. Mas crer na Bíblia não é isto. Crer na Bíblia é crer em Jesus. Queria finalizar com João 14,6. Num diálogo com Jesus, Jesus ensinou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade maravilhosa. Renda-se a Cristo. Aprenda de Cristo. Viva por Cristo. Concretizando os sonhos humanos, sem dúvida. Mas você não prosseguirá por si só, seguirá sempre com Ele. Amém? Oremos. Senhor, permanecer naquilo que aprendemos exige de nós ser perseverantes na fé em Cristo, crer com dedicação no cumprimento das verdades que aprendemos na palavra. E, de certo, algo que seja de coração, pessoal, e que influencie outras pessoas. Com esse Evangelho de Cristo que não muda e que modifica a percepção, a cosmovisão de vida, não só para este tempo, que tem um fim para cada um de nós no tempo que o Senhor define. Mas o Senhor também tem definido a eternidade para todo aquele que crê. E isso é maravilhoso. Porque podemos sim nos contristar com tantos acontecimentos desta vida. Mas quando olhamos para Jesus, há esperança. Não há medo. E por isso nós te louvamos e te agradecemos. E agora que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito de Deus, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo estejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Esteja atento aos noticiários, aos comunicados que faremos para a nossa retomada no primeiro domingo de agosto. Nós vamos prosseguir com as lives. Participe da live da terça-feira. Divulgue. Sempre uma oportunidade de estar em tempo de compartilhar a palavra, tempo de orar. No nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau. Transformados
consagrados para te adorar. Existe um rio de unção. Existe um rio de unção passando neste lugar, nasce no trono de Deus, vem direto do céu, inundando meu ser. Água cristalina, eu sei, flui com força e poder. Minha vida, Senhor, renovada será. Em tua paz vou viver. Neste rio nós iremos ficar, mergulhados na tua unção, transformados, consagrados pra te adorar. Existe um rio de unção passando neste lugar, nasce no trono de Deus, vem direto do céu, inundando meu ser. Água cristalina, eu sei, flui com força e poder. Minha vida, Senhor, renovada será. Em tua paz vou viver. Neste rio nós iremos ficar, mergulhados na tua unção, transformados.